amiga! Seja bem-vindo a mais uma aula do delineado descomplicado. Você já deve ter aprendido aí os traços exatos para o seu tipo de olho. E agora a gente tá nessa pegada mais do delineado com mais formas, né? Já vimos alguns outros tipos de delineado. E esse daqui, o que a gente vai reproduzir hoje, inclusive já estou com a minha pele pronta para reproduzir aqui com vocês, que vai ser o delineado aberto. Eu vou reproduzir em olho e com vocês eu vou dar mais dicas para vocês estarem reproduzindo aí na casa de vocês e deixando o delineado bem descomplicado e bem mais fácil de fazer em casa. Já reproduzi o nosso delineado no primeiro olho. Olha só, o delineado aberto nada mais é que quase 2 delineado. É um traço fino, com a ponta bem fina do delineado, e um traço vindo em direção a essa curvatura, sabe, que a gente faz no olho? Então, fica essa parte aqui aberta. Então, a gente foi nomeado, na verdade, como delineado aberto. E eu não usei nada no meu olho, apenas um pigmento para dar um brilho, para deixar o delineado mais em evidência. E agora eu vou reproduzir com vocês aqui nesse outro olho e já dando as dicas para vocês conseguirem fazer tudo bem certinho, igual nos outros vídeos. O delineado eu fiz com o delineador líquido. Esse aqui, ele é da Ruby Rose, da Feels Mood. Sério, eu amo o aplicador desse delineador, porque ele é muito fininho, muito preciso, sabe? Ele desliza assim no seu olho, e é bem pigmentado, ele é bem pretinho também. Eu gosto muito de produto que me ajuda na hora da maquiagem. Então, esse aqui é um dos que eu super indico e uso bastante. Então, peguei aqui, ó, o pincel, tirei um pouco do excesso e vou fazer aquela linha, pegando aqui o canto inferior dos meus olhos, subindo em direção à minha sobrancelha, lembrando que é um dedo abaixo do final da sobrancelha, que senão vai ficar um traço muito inclinado. Então, a gente quer mais ele aqui na horizontal para dar mais um tchan, principalmente na hora de fazer o puxado do delineado aberto. Então, vamos começar. Vou começar aqui olhando pra cima, e a dica é, apoia a mão. Apoiou a mão, começa a fazer e chegar no final, libera a mão. Não pesa a mão até o final, senão vai ficar um traço muito grosso. Então, aqui você apoia, faz o início, chega aqui você sobe. Esse movimento aqui, ó. Fez, subiu. Fez, soltou, tá vendo? Que ó, o final ele já tende a ficar bem fino. Então, na hora de você fazer um delineado, você tem aí esse jogo de mão que vai ficar até melhor na hora de você fazer esse traço bem reto e não precisar usar corretivo depois. Aqui com o espelho, vou fazer aqui, ó. Botei. Fiz minha primeira linha, olho se tá igual, aqui, ó. Eu olho se tá na mesma altura. Tá na mesma altura, eu faço aquele joguinho. Não vamos fazer um pé de galinha, vamos fazer uma transição entre a ponta do delineado e o delineado do canto interno, do canto externo até o meio do olho. Ó, fecho novamente meu olho, pego do meio. Tá vendo? Olha, um traço bem fino. Olha só como é pigmentado. E aqui eu dou só o acabamento. Ó. Tá vendo como fica lindo? E daí eu vou só pegar mais um pouco de produto e vou carimbando com o delineador assim, meio que deitado, pra não ficar um traço muito grosso. Não é o que a gente quer, a gente vai dar mais ênfase aqui nesse final, indo em direção ao nosso côncavo com o delineado aberto. Então, assim, o início a gente vai dar mais uma afinadinha pra ficar bem delicado. E bem rente a raiz dos meus cílios, eu vou, ó, carimbando, tá vendo como ele faz um traço bem fino? O pincel, na hora do delineado, ajuda muito. Então, assim, esse aqui, ele super me ajuda e facilita. E ele é bem pigmentado, não preciso passar muitas vezes.
E agora, com o olho aberto, eu comecei a fazer, mas aí quando eu olhei não tava gravando, aí ficou só a pontinha. Eu vou pegar do meio do meu dedo, com o pincel, ele tem pouco produto, viu? O pincel aqui, ó, ele tem pouquíssimo produto só pra fazer a marcação. E de olho aberto, eu vou fazer uma curvatura em direção a essa minha curvatura do côncavo. Então, assim, ó. E a gente vai só preenchendo e você vai vendo que espessura você quer deixar esse seu delineado. Se você quer deixar ele mais grossinho, também pode deixar, fica legal. Se você quer deixar um traço mais fino, também fica legal, fica lindo. Mas o truque é esse. Ter um pincel bom na hora de aplicar e paciência na hora de fazer. Basicamente, eu fiz aquele meu traço, fiz a pontinha do gatinho, tudo bem direitinho, usando aquela técnicazinha de transição entre o traço fino e o traço mais grosso, que é até o meio do meu olho. E da pontinha, eu puxo em direção a essa minha curvatura. Sempre olhando pro espelho, se preferir, fica com o olho um pouco mais aberto, pra você ir olhando se tá ficando certo, se tá ficando igual com o outro. E assim você vai fazendo. Faz o que você tem mais dificuldade primeiro, depois você faz o que você tem mais facilidade na hora de fazer o delineado ou qualquer outro tipo de técnica de maquiagem. Então, começa pelo que você tem mais dificuldade e depois você vai reproduzir no que você tem mais facilidade de fazer. E agora, a parte interna dos olhos. O pincelzinho também com pouco produto, traço uma linha reta. Desse final aqui na parte de cima, na parte superior do meu olho, traço uma linha reta daqui em direção ao meu delineado. Dessa forma. E daqui eu puxo pro canto interno, da parte de baixo dos meus olhos. E já vou emendando daqui até o meu delineado, que tá bem aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô carimbando na hora de passar esse delineado aqui, ó. E aqui eu só pinto normalmente. Ó, eu coloquei pouquíssimo produto nesse pincel e, tipo, eu fiz o canto interno completo sem repor mais produto. Então, aqui na maquiagem também menos é mais. Principalmente na hora de você trabalhar com produtos assim, em gel, líquido demais. Daí, agora a gente vai fazer o quê? Uma finalização. Eu vou usar aqui esse pigmento, ele é o pigmento Asa de Borboleta, da Bitarra. Eu gosto muito desse pigmentozinho. E com um pincel de esfumar, assim, pequenininho, eu vou pegar pouca quantidade. Tiro aqui e vou passar com o pincel deitado até dentro desse meu delineado aberto. Ó, deixa eu botar aqui que fica melhor. E utilizar aqui um espelho. Com o pincelzinho deitado, eu vou só pressionando aqui, ó, próximo ao meu delineado. E daí, eu vou subindo com esse pigmento. Aqui abaixo da sobrancelha. Esse delineado aberto. Me fala aí se você não consegue reproduzir em casa com essas dicas que vai descomplicar o seu delineado. Daqui agora eu só vou finalizar com máscara de cílios e cílios postiço. Hortência, mas se eu quiser usar sombra? Pode ser usado sombra desde que sejam sombras claras, porque como é um delineado gráfico, se você colocar sombras escuras, não vai nem aparecer esse delineado. Então, assim, a ideia é deixar o delineado em evidência, por isso que eu só usei um pouco do pigmento, mas para não deixar a pálpebra muito vazia, somente com o delineado, que eu acho bonito esse jogo de luz do delineado com um pouco do pigmento. Mas sombras escuras não vai aparecer seu delineado, e a ideia é que ele apareça.
finalizada a nossa aula de hoje com esse delineado aberto. E eu aproveitei para fazer um bocão para combinar bem com esse delineado que tá bem clean. Amarrei meu cabelo, fiz aqui algo só pra ficar legal, ficar bonito. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!